Olá, as práticas esportivas são fundamentais para o desenvolvimento físico e emocional de crianças e adolescentes. Estimulam a capacidade cognitiva e também o desenvolvimento motor. Alguns projetos, a exemplo do Pirraias da Periferia, desenvolvido como extensão universitária, contribuem para a socialização, apontando rumos principalmente para pessoas que vivem em condições desfavoráveis. Para falar sobre essas questões, o Opinião Pernambuco de hoje recebe Luciano Machado, que é professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco, em Vitória de Santo Antão. E também o professor José Luiz Simões, da UFPE, que é coordenador do projeto Pirraias da Periferia. Lembrando que os programas Opinião Pernambuco, todos os programas, também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 MHz, e na Rádio Universitária AM Paulo Freire, 820 kHz, isso de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Bem, para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. Professor José Luiz, me parece que as pessoas elas nascem para viver em movimento. E aí, desde a infância, sobretudo na infância, a gente não consegue ficar parado. A gente está, seja na bola de gude, seja na bola de meia, seja numa pelada de futebol, enfim, né, seja brincando de boto. São várias práticas que são desenvolvidas a partir da infância e que buscam exatamente colocar crianças e adolescentes em movimento. Quando a gente traz esse termo, né, práticas esportivas entre crianças e adolescentes, a que exatamente a gente se refere? Prazer enorme participar do Opinião Pernambuco, Valdir, e ter meu amigo e professor também, Luciano Machado, discutindo um tema muito importante, que é esse das práticas esportivas, em especial o público, crianças e adolescentes. Olha, quando você estuda a antropologia, a história, a nossa história da espécie humana, a gente identifica que, desde os primórdios da história da humanidade, a nossa essência, seres humanos, nossa composição fisiológica, corporal, a nossa história é para ter atividades físicas com bastante frequência. Os primeiros humanos, né, que tem registro na história, eles precisavam caçar e coletar, ou seja, para poder sobreviver no meio ambiente, nas florestas naquela época. Não existia cidades, né? Então, a caça e a coleta, os grupos humanos eram nômades. Portanto, a atividade física, o exercício físico, a corrida, o lançar, o saltar, era algo muito comum e necessário para a sobrevivência humana. E a nossa essência não mudou até hoje. As pesquisas mostram, o professor Luciano pesquisa isso, é especialista na área de fisiologia e performance humana, que o sedentarismo causa muitas doenças, inclusive na infância. E daí a importância da atividade física desde os primeiros anos de vida, desde a tenra infância, estimular a criança a brincar, a fazer exercício, ensinar a criança a nadar, a jogar bola, a fazer jogos recreativos, jogos pré-desportivos. E no caso do nosso projeto Os Pirraias, da Periferia, a gente começou esse projeto em 2008, um dos vértices do projeto é justamente esse, dar oportunidade para crianças de periferias que não têm oportunidade de fazer isso lá no seu bairro. Todo sábado, das 9 da manhã até o meio-dia, tem uma equipe em 3 bairros da cidade executando esse projeto, dando oportunidade para essas crianças fazerem atividades físicas e também a gente acompanha o desenvolvimento escolar deles. Professor, a gente vai ter a oportunidade ainda nesse programa de se aprofundar nesse projeto, né, que é um projeto bem interessante que vocês estão trazendo aí já há algum tempo. Luciano, você foi uma criança de muito movimento, né, até que ponto essas vivências, essas experiências lá do passado te levaram a trabalhar esses temas aí nos teus projetos de doutorado? Primeiramente, queria dizer que é um prazer, né, tá dividindo aí a mesa com vocês, né, e o professor Zé Luiz, que é um professor que eu tenho um carinho enorme desde a época de graduação. Em relação a essa pergunta, ela é extremamente pertinente, né, porque os estudos eles estão mostrando que os hábitos cultivados durante a infância e a adolescência, normalmente eles perduram até a fase adulta. Então, um dos pontos principais, a partir daí,
né, desses estudos, é que a gente ressalta a importância de estar fomentando justamente essas práticas esportivas durante essa fase. Porque na medida que a gente faz com que essa criança ela tenha amor pela prática, ela com certeza ela vai ter uma probabilidade extremamente alta de ser um adulto fisicamente ativo, né? Que é justamente o que o professor Zé falou. E aí eu tive a sorte, né? Eu morei minha infância toda em Rio Doce e tive uma infância espetacular, né? Participando, experimentando todos os tipos de esportes, né? Brincadeiras populares e tudo mais. E a partir daí essa paixão pelo esporte ela vem até hoje. Inclusive tenho a minha peladinha, inclusive jogava com o professor Zé também, né? A minha peladinha que é sagrada. Então esse amor pelo esporte ele vem não só pelas pesquisas, mas realmente vem de berço, né? Vem um fomento aí das aulas de educação física e no meu dia a dia, né? Então isso aí realmente acontece. Professor Zé Luiz, a gente está falando aqui, na verdade, de práticas esportivas, né? Esse é o tema do programa, e não especificamente a questão da atividade física, ou seja, tem um recorte dentro dessa abordagem. Quando a gente fala de práticas esportivas, a gente pressupõe, né, de início, assim, alguma relação também com jogos, com algumas questões que sejam sistematizadas, que sejam tecnicamente organizadas, elaboradas para cumprir uma função dentro da sociedade. Aí eu pergunto ao senhor, essas práticas esportivas, de uma forma mais sistematizada, seja uma criança que vai para um jogo de futebol, para um jogo de handebol, ou até uma academia. Isso é recomendável para iniciar a partir de que faixa de idade? Existe uma determinação sobre isso? A atividade física é importante desde a tenra infância, né? Agora, a iniciação esportiva, ou seja, ensinar uma modalidade esportiva para a criança, depende da modalidade esportiva em si. Né? Vamos pegar o futebol como exemplo. A partir dos 2, 3 anos de idade, a criança já gosta de chutar bola, naturalmente. Então, algumas modalidades, a natação, existe a natação, uma área da natação chama natação para bebês. A partir dos 6 meses de idade, eu posso dar aula de natação para uma criança. Com 2 anos, essa criança está nadando. Não de maneira com a técnica perfeita, mas ela vai sobreviver bem ali no meio líquido sozinha, com 2 anos, desde que ela comece aos 6 meses de idade. Então, as modalidades esportivas, de um modo geral, claro que algumas modalidades esportivas exigem uma maturidade física maior. Por exemplo, professor, artes marciais, a gente tem algumas que são até, de certa forma, meio lúdicas, né? Como o karatê, que não golpeia, mas você já tem um boxe, que já é uma coisa mais agressiva. Né? Existe toda uma preocupação em pensar faixas de idade para essas diferentes modalidades. É isso que o senhor está colocando? Existe. A grande maioria das modalidades esportivas pode ser praticada desde a infância, desde os primeiros anos de vida. Agora, há algumas modalidades esportivas um pouco mais perigosas, claro, um pouco mais que tem que tomar mais cuidado com a prática delas, que aí exige a necessidade de uma maturidade física, um crescimento, uma idade maior para iniciar a prática. É o caso de algumas lutas, é o caso de alguns esportes de aventura, né, também, que não dá para você botar uma criança para fazer alpinismo, né? E por aí vai. Então, algumas modalidades esportivas mais radicais, ou que exigem uma adrenalina maior, ou um contato físico, esportes de luta, eu recomendaria numa faixa etária mais elevada. Mas a grande maioria das modalidades é recomendável praticar desde os primeiros anos de idade. O esporte não mercadológico, né? O esporte saúde praticado na escola, o esporte praticado nos clubes de um modo geral, na praia, é o esporte que promove ludicidade, promove alegria, promove prazer e tira as pessoas do sedentarismo. Então, o esporte é muito importante desde a infância. Professor Luciano, dentro dessas atividades a gente tem a questão das academias. Né? As academias, elas são recomendadas para que faixa de idade? Eu queria que o senhor trouxesse essa pergunta e depois falasse um pouquinho também sobre o que aconteceu nesses últimos meses aí com a chegada da pandemia, onde muitas pessoas acabaram ficando mais reclusas, muitas crianças passaram a ter menos possibilidade de entrar em atividades físicas. Né? Então, eu gostaria que o senhor trouxesse já essas duas questões que a gente está trazendo aqui agora.
Primeiro ponto em relação à questão é que existia um mito, né, de que durante o processo de crescimento e tal, na verdade, a musculação ela impediria o processo de crescimento e tal. Isso se a gente for analisar, fisiologicamente falando, seria um mito. Contudo, se você me perguntasse assim, Luciano, e aí, sua filha, o que é que você optaria? Pela prática esportiva ou por uma atividade, numa perspectiva da musculação e tal? Para minha filha, durante o processo de desenvolvimento, eu optaria pelo esporte, pela prática esportiva. Porque quando a gente vai pensar no esporte, primeiro ponto, normalmente o pessoal tem uma visão reducionista da prática esportiva. Normalmente o pessoal vê a prática esportiva como, isso aí é para a questão de você ter hábitos saudáveis e tudo mais. Hoje, inclusive, foi o meu projeto de doutorado, a gente está vendo repercussões relacionadas ao esporte, principalmente em pontos relacionados à saúde mental, que está diretamente relacionado à sua segunda pergunta. Então, o meu doutorado, a gente avaliou que a prática esportiva ela seria como um fator de proteção para ideação suicida e problemas de saúde mental. E aí, quando a gente vai avaliar a pandemia, com o processo de isolamento social, né, a gente teve repercussões extremamente negativas que, inclusive, a gente ainda não tem noção da repercussão da pandemia, que são esses problemas de saúde mental, depressão, níveis de ansiedade altos. Então, todos esses pontos, eles na realidade, seriam minimizados com a prática esportiva. Então, a partir daí, se você fosse me perguntar o que é que você optaria, mesmo sendo da educação física e mesmo dando a disciplina de treinamento de força na universidade, eu optaria pelo esporte. Porque aí a vivência motora, a prática esportiva e outro ponto, né? Se a gente for analisar, o esporte ele prepara para a vida. Porque aqui, inclusive, a gente tem que saber lidar com as pessoas que estão no nosso grupo, né, de trabalho. A gente tem que saber respeitar as pessoas que pensam diferentemente da gente, né, que teoricamente seria o adversário, mas não é. Mas a gente tem que respeitar, a gente precisa respeitar regras, a gente precisa ter foco no que a gente quer. Tudo isso aí a gente está falando da vida e fazendo analogia com o esporte. O esporte tem tudo isso. Então, seria uma visão reducionista se eu falasse que pensar na saúde, pensar... Não, o esporte, a prática esportiva vai muito além disso. E aí, esse processo de pandemia, só ressaltando a segunda pergunta, esse isolamento social, a gente ainda não tem noção das repercussões da pandemia, que a gente está saindo agora, né? Teoricamente. A questão do isolamento, a falta de contato com o próximo, mas também que a gente tenha esse momento de um momento de aprendizado, né? Inclusive para valorizar o próximo, e todos esses pontos, eles estão intimamente envolvidos com a prática esportiva. Então, por isso que no doutorado a gente inclusive avaliou isso, a prática do esporte coletivo e repercussões na saúde mental, que ela vai muito além dos pontos de saúde. E nós estamos conversando com o professor Luciano Machado, do Departamento de Educação Física de Vitória de Santo Antão, da UFPE, e também José Luiz Simões, professor da UFPE e coordenador do projeto Pirraias da Periferia. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho com o Opinião Pernambuco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre práticas esportivas na infância e na adolescência. São nossos convidados Luciano Machado, professor do Departamento de Educação Física da UFPE em Vitória de Santo Antão, e também José Luiz Simões, professor da UFPE e coordenador do projeto Pirraias da Periferia. Professor, fala melhor para a gente sobre o projeto Pirraias da Periferia, né? O que é que ele tem feito ao longo desses anos, qual a contribuição e até que ponto isso tem promovido maior sociabilidade entre essas crianças e adolescentes. O projeto Pirraias da Periferia existe desde 2008. Antes o nome era Pirraias da UFPE. Aí, como a gente conseguiu ampliar o projeto, aí a gente colocou novo nome é Pirraias da Periferia. Por que Pirraias da UFPE? Em 2008, eu comecei a trabalhar na universidade, não em 2005. Em 2008, vinha percebendo já, na verdade, uma quantidade grande de crianças e adolescentes ociosos no entorno da UFPE e dentro da UFPE, abordando as pessoas, pedindo moedinha para olhar o carro, essas coisas. Aí eu fiz uma reunião com essas crianças, isso lá atrás,
e fiz uma proposta, vou fazer um projeto, vou submeter à Pró-Reitoria de Extensão, um projeto de extensão universitária, e vou ver vocês no projeto aos finais de semana. Vocês topam? Só que aí vocês vão ter que seguir as orientações do projeto. Vocês têm que voltar, quem não está estudando vai ter que voltar para a escola, que vários não estavam estudando, né? Tinha muita criança que não tinha pai ou não tinha mãe e estava ali largada pela sociedade, e eles toparam. Não, a gente volta a estudar, tive contato até com os pais na época, e aí fiz o projeto foi aprovado e existe até hoje, ali na Pró-Reitoria de Extensão, e a gente modificou o nome, porque nós fomos para os bairros da Várzea, nós fomos para o Coque. No Coque tem mais de 100 crianças, tem 110 crianças hoje, e no Morro da Conceição tem 80 crianças. Ali na Várzea, nós estamos com 40 crianças. Então, por isso que ficou Pirraias da Periferia. A gente foi para algumas periferias da cidade mês que vem, mas nesse mês de outubro, no final do mês, nós vamos para o Morro da Conceição. E a ideia do projeto, a essência é essa, é unir atividade esportiva, dar oportunidade de crianças e adolescentes de comunidades pobres a praticar o esporte. O carro-chefe é o futebol, mas não tem só futebol. Futebol é o carro-chefe. A gente conseguiu recursos através de emenda parlamentar, também através de editais do MEC, e a própria reitoria da universidade dá o apoio institucional ao projeto. É um projeto da Universidade Federal de Pernambuco, e todo sábado a gente trabalha com essas crianças. A grande maioria da equipe são pessoas voluntárias, que trabalham, professores voluntários, tem alguns bolsistas também que nos apoiam nas atividades, e a gente pratica essas atividades esportivas com crianças e adolescentes, todos os sábados. Para a maioria dessas crianças, é a única possibilidade que elas têm de praticar atividade física, elas não têm uma outra oportunidade, e a gente acompanha também o desenvolvimento escolar das crianças. Todo mês de dezembro, a gente pede um boletim escolar e tem uma equipe pedagógica que faz a análise, o relatório do desenvolvimento escolar das crianças, e a criança que está com alguma dificuldade, a gente consegue alguém da equipe também para dar um apoio na matemática, na língua portuguesa, em química, enfim, na matéria que ela esteja tendo dificuldade. E uma meta do projeto, a gente já está até conseguindo, tanto que tem aqui a revista dos Pirraias da Periferia, que conta a história, e a foto aqui com o Jamerson. Ele, há 10 anos atrás, ele tinha 8 anos de idade, mais ou menos, 9 anos, ele era do projeto, ele mora na Várzea. Hoje ele está se formando em economia na UFPE, é estudante da UFPE de economia. Então, a médio e longo prazo, a ideia do projeto é que quem hoje é da periferia e está com a gente no projeto seja estudante de alguma universidade pública, da UFPE, ou da Rural, ou da UPE. Esse é a meta médio e longo prazo. A gente está conseguindo, sim, plantando a sementinha, já colhendo alguns frutos do Pirraias da Periferia. É isso, unir o esporte e a atividade física que faz bem à saúde, que as crianças e adolescentes gostam de praticar, o elemento educacional. Essa é a essência do Pirraias da Periferia. Maravilha. Professor Luciano, eu queria recuperar um ponto que você colocou na sua explanação no bloco anterior, quando você fala em práticas esportivas como um mecanismo de prevenção ao suicídio. Quer dizer, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Queria que você aprofundasse mais um pouco aqui para a gente, por onde você está caminhando para identificar essa relação entre a atividade esportiva, a prática esportiva, como um instrumento capaz de frear, capaz de conter até algo tão grave como é o suicídio. Isso. A gente fez uma pesquisa epidemiológica, né? A gente tem um cálculo amostral, que é uma amostra representativa em determinado local. Nesse caso, a gente fez lá em Caruaru. A gente, inclusive, vai fazer uma nova pesquisa agora, pós-pandemia, para avaliar esse impacto também da pandemia nesses processos. E, a partir daí, a gente faz um rastreio de problemas de saúde mental. Entre eles, um deles é a questão da ideação suicida e do planejamento suicida. Então, são feitas algumas perguntas de rastreio desses pontos. Além disso, a gente também fez uma análise de processos de ansiedade e depressão desses jovens também. E aí, quando a gente for fazer a análise, né, a análise de associações, a gente viu uma forte associação entre esses pontos relacionados à ansiedade, depressão e ideação suicida. Então, aqueles jovens que praticavam esportes, né,
o esporte, a prática esportiva servia como um fator de proteção para isso. Aí, quando a gente vai fazer a discussão, né, em relação a esses dados, os motivos pelos quais essa associação ela ocorre, a gente vê que na própria essência do esporte, em relação à socialização, em relação ao respeito, agora, inclusive, a gente viu uma forte associação, na realidade, uma associação mais forte no esporte coletivo. E, a partir daí, a gente fala justamente desse ponto de interação entre as outras pessoas. Hoje a gente tem um mundo que é um mundo mais isolado. A gente vê em mesas pessoas só mexendo no celular, mesmo estando juntas, as pessoas estão separadas, né? E mesmo que estejam no mesmo local, isso aí é lastimável. E com a prática esportiva a gente consegue concentrar, a gente consegue unir mais. Então eu acho que o ponto principal, né? E isso faz parte da discussão, é justamente essa interação com o próximo, o respeito ao próximo, o respeito ao adversário. Então, o esporte traz isso, e eu acho que o ponto principal é esse contato com as pessoas que o esporte tem. Professor José Luiz, quando o senhor fala sobre o Pirraias da periferia, está colocando aqui para a gente uma questão de política pública, né? Uma política pública encabeçada, obviamente, pela extensão da UFPE. Mas, se a gente fizer essa análise em linhas gerais, nós temos políticas públicas que atendam a toda essa demanda. Como o senhor avalia o posicionamento do Estado, né, do governo, em relação a essa questão? Nós estamos no caminho certo ou ainda estamos devendo muito? Eu acho que nós estamos ainda devendo muito. O Brasil avançou um pouquinho no esporte de alto nível, mas o esporte de alto nível, poucas pessoas têm acesso, conseguem ser atleta de alto nível. Dar bolsa para a pessoa que já é de alto nível, isso é fácil. Eu quero ver você promover a inclusão, dar oportunidade para todas as crianças e adolescentes, principalmente das periferias, a prática esportiva. Isso é mais difícil. Para isso tem que ter vontade política. E o governo federal, no caso, ele extinguiu o Ministério do Esporte. Então, é um gesto de má vontade política com o esporte de base, com o esporte nas comunidades. E, veja, o projeto Pirraias da Periferia, eu vou ali no COC sábado de manhã, tem mais de 110 crianças que participam. Vou no Morro da Conceição, tem quase 80 crianças. Na Várzea tem 40 crianças. E sabe o que as crianças sempre me pedem? Para que a gente faça essa atividade mais dias na semana. Aí a gente vai tentar estender para outros dias da semana, mas não é simples, porque é uma equipe grande e as pessoas da equipe também têm outros compromissos, e grande parte da equipe são pessoas voluntárias. Não é fácil manter uma estrutura, né, uma equipe grande trabalhando nas comunidades. Se eu pegar, por exemplo, o professor Carlos Albino, ele sai lá do Janga para dar aula na Várzea, para as crianças todo sábado, faz isso de maneira voluntária. Ele faz parte da nossa equipe. Há um vácuo, há uma falta grande de políticas públicas para o esporte para atender as comunidades na periferia. O vácuo é enorme. O campo do banco na Várzea está abandonado. A própria comunidade que se organiza para fazer alguma espécie de campeonato e até para manutenção dos campos de futebol públicos e dos espaços públicos. Então, ou seja, infelizmente, não sei se o Luciano, que também é especialista na área, vai concordar comigo, infelizmente e lamentavelmente, o esporte de base, a formação de atletas, o investimento nas crianças e adolescentes, na formação esportiva dessas crianças e no estímulo à prática esportiva é muito precário no Brasil, é muito capenga em Pernambuco e nos outros estados também. Então, o incentivo, o estímulo, o investimento no esporte e nas práticas esportivas, desde as séries iniciais, nas crianças da periferia, certamente ia ajudar muito a melhorar o nosso país em vários aspectos, inclusive na saúde física e mental das nossas crianças e adolescentes. Então, há um vácuo muito grande, é muito precário, é muito pouco investimento em políticas públicas para o esporte no Brasil, na minha opinião. Vamos passar para o Luciano. Luciano, nós já estamos agora chegando ao final, viu? Temos apenas um minuto para você complementar essa resposta aí do professor José Luiz. Eu concordo plenamente e assim, só ratificando a fala do professor José Luiz, até as aulas de educação física, né, estão cortando as aulas de educação física, enquanto outros países mais desenvolvidos estão fomentando a prática esportiva na escola,
a gente está vendo um corte. Antes eram 4 aulas, depois 3, 2, alguns já estão querendo que se torne eletiva. E isso, para mim, é justamente dar um tiro no pé, visto que a importância do esporte no desenvolvimento do ser humano como um todo. Então, eu só ratificando e complementando aí a fala do professor Zé Luiz, que eu concordo plenamente, acho que a gente também tem que ter um olhar direcionado também para a educação física escolar, que lá também a gente começa a iniciar essa paixão pelo esporte. Ok, nós agradecemos, então, a participação do professor Luciano Machado, do Departamento de Educação Física da UFPE, em Vitória de Santo Antão. Também o professor José Luiz Simões, da UFPE, e coordenador do projeto Pirraias da Periferia. Lembrando, mais uma vez, que os programas Opinião Pernambuco também são exibidos nas rádios Universitária FM e AM, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Para vocês que nos acompanham na rádio, eu sou Valdir Oliveira. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo encontro.